Olá, tudo bem? Graça e paz. O irmão postou no comentário o seguinte tema: um evangélico pode casar com um não evangélico? Ou um crente pode casar com um não crente? Veja bem, para a religião é impossível isso acontecer. Eles dizem que não pode haver união entre a luz e as trevas, correto? É assim ou não é? É. E os evangélicos, eles estão certos no que estão fazendo? Eles estão certos praticando obras das leis de Moisés? Eles estão certos sendo escravos de homens, estando aprisionados em um curral, aprisionados em uma arapuca, aprisionados em um aprisco? Afinal de contas, o que disse Jesus de Nazaré nos dias de sua carne em João, livro histórico de João, capítulo 10? Que ele, o verdadeiro pastor das ovelhas, naqueles dias eram ovelhas, porque os gentios ainda não haviam se tornado filhos e eleitos de Deus. Então Jesus de Nazaré veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então nos dias dele, realmente, ele tirava o que eram seus dos apriscos, do curral, para fora, ou seja, dos templos, os prosélitos que estavam se convertendo, os gentios que se convertiam ao judaísmo. Isso daí chama-se prosélito. Então ele estava tirando os prosélitos de dentro dos currais, de dentro dos templos, das sinagogas, para que esses o seguissem, correto? Nos dias de hoje, aonde é ensinado as leis de Moisés? Aonde são ensinados os mandamentos, os preceitos, os rituais de Moisés? Batismo, lei da purificação, jejum, subir monte, buscar Deus em monte, apresentar criança, dar dízimo, dar oferta, sacrifício, cumprir voto. Esses rudimentos, essas ordenanças, são da onde? São de onde? Não são de Moisés? Os evangélicos, eles não praticam isso? Eles não pedem as coisas ainda no nome de Jesus? Em nome de Jesus eu peço, em nome de Jesus eu quero, em nome de Jesus eu faço. Para nós da graça, não usamos mais o nome de Jesus, porque Deus já estabeleceu a Nova Jerusalém espiritual e Ele mesmo está dentro de nós. Então nós não dependemos mais do nome de Jesus para pedir algo. Ele já está no nosso espírito. Ele já faz o que é conveniente, vamos dizer assim, para que os seus filhos eleitos tenham uma vida em perfeita vitória. É Ele que faz isso em nós. Então, qual a diferença de um evangélico para uma pessoa que não está frequentando a denominação dele, daquela pessoa? Vamos dizer, a mulher, ela é crente, ela é evangélica, ela segue, porque os evangélicos seguem a pastor, evangélicos seguem a dogmas, evangélicos seguem a rituais, a festividades. Dentro de um lugar onde os evangélicos se reúnem, se não tiver uns rapapé, uns anjos voando, uns balabachúria, eles não ficam contentes. Para os evangélicos tem que haver isso. Vamos dizer, a mulher é desse negócio. O homem que ela ama, que ela conheceu numa festa, na faculdade, na escola, no trabalho, ele é uma pessoa livre. Ele é uma pessoa que não segue a dogmas. Ele é uma pessoa que respeita a sociedade. Ele é uma pessoa que quer constituir uma família. Ele é uma pessoa que ele é dirigido, se ele é um eleito filho de Deus, ele é dirigido pelo próprio Deus. Ele não depende de água ungida, ele não depende de óleo na cabeça, ele não depende de dar o seu tudo, ele não depende de fazer barganha com Deus. Porque Deus disse que depois do juízo do ano 70, ninguém mais conseguiria ou precisaria ensinar o seu próximo, porque ele mesmo estaria dentro das pessoas. Hebreus capítulo 8, versículo 10 e 11. Então a mulher que ele ama está dentro de uma denominação chamada igreja. Ele, se ele é um eleito, um filho e eleito de Deus, na verdade o espírito dele já está aperfeiçoado. Já é a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga de Cristo. Qual é a diferença de um para o outro? Quem está mais errado? O homem, que é um filho eleito de Deus, está sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus? Ou essa pessoa que se diz um evangélico, um crente, um religioso, que pratica dogmas, mandamentos e preceitos e doutrinas de homens? Qual dos dois está certo? Provavelmente você vai falar que
Se você é um religioso, você vai falar, não, ela que está certa, porque ela está seguindo o pastor. Mas se você já é uma pessoa que tem a mente de Cristo, já tem os olhos iluminados, você vai falar, claro que não. Ela tem que sair de dentro do aprisco, ela tem que sair de dentro do curral e se unir ao homem que ela ama. E os dois serão conduzidos por um só espírito. Porque os filhos de Deus são os espíritos. E não há diferença entre vários espíritos. Um só é todos com Cristo. Ele é o cabeça, ele é o governante, ele é o que conduz a vida das pessoas. Enganosamente, as pessoas, os filhos de eleitos, estão por aí, muitos vivendo como ovelhas. Então, vou ler, é uma leitura longa que eu vou fazer. Eu ia pegar versículos soltos, mas não, eu vou fazer uma leitura. Se ficar cansativo esse vídeo, então você assista ele 1, 2, 3, 4 vezes. Amém? Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça, por aqui seu irmão em Cristo Cláudio. Toda honra, louvor e glória seja de nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Vamos a mais uma mensagem a respeito da graça de Deus. Eu te convido a ler Atos, capítulo 10, do versículo 1 ao 48. Veja, todo o capítulo 10. Eu vou fazer uma leitura rápida e em alguns pontos, em alguns versículos, a gente que chama mais atenção, eu vou passar o meu entendimento. Então, assim disse, assim foi escrito por Lucas, no livro de Atos, capítulo 10, a partir do versículo 1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento, conhecido como italiano. Versículo 2. Eu vou fazer uma leitura direta, não vou falar nada de versículo, tá? Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, que é, Senhor? O anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia da terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse, levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou pela segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Aqui, mais à frente, nós teremos esse entendimento. Mas foi oferecido por 3 vezes em espírito um lençol cheio de todos os tipos de animais. Ali tinha porco, ali tinha animal com casco fendido, ali tinha aves, e foi oferecido a Pedro, a voz que era a voz de Deus, Pedro, mate e coma, você está com fome. E ele falou, no versículo 15, a voz lhe falou segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Mais à frente, você vai entender quem foi que Deus purificou, como Deus purificou, e Pedro estava chamando o que Deus havia purificado de impuro. Assim a religião chama os pregadores da graça. Eles, vivendo na imundícia, na mentira, na carnalidade, chamam os que anunciam a sã doutrina, anunciam a graça de Deus como alguém herege, como pessoas do demônio, do diabo, de Satanás e tudo. Então vamos continuar. Versículo 15 de Atos 10, a voz lhe falou segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Então Pedro estava refletindo no significado da visão. Os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse, Simão, 3 homens estão procurando por você.
Portanto, levante-se e desça, não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Versículo 21. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Esse Cornélio aqui, ele era um gentil. Cornélio e sua família eram gentios, eram pessoas que faziam parte do povo que, antes de Jesus de Nazaré dizer naquele madeiro, tetelestai, está consumado, os gentios eram considerados como estranhos, como forasteiros, como separados da comunidade de Israel e não tinham Deus no mundo. Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio, ou seja, o gentil. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou para entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio, ou seja, o gentil, dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés adorando-o. Mas Pedro fez levantar-se dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei. Pedro estava falando que, a respeito das leis de Moisés, que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Então você veja bem, de acordo com as leis de Moisés, os judeus e os gentios não podiam se unir, não podiam estar juntos. Quanto mais então se casar, se unir para formar uma família. Era proibidíssimo. Por isso que os gentios antes eram considerados como estrangeiros e forasteiros. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Aqui já as respostas para isso. Porque Pedro, na hora que ele viu as três vezes ser baixados os lençóis, o lençol com animais de todos os tipos de aves, ele falou que não e nunca havia comido carne de um animal impuro, que ele não iria fazer isso. Aqui Pedro já entendeu. Quem é que Deus havia purificado? Quem é que Deus havia feito de impuro para puro? Foram os gentios, foram um povo que outrora não tinham Deus no mundo e eram separados da comunidade de Israel. Assim não há como você, crente, evangélico, religioso, você apontar o seu dedo para uma pessoa que não frequenta uma chamada igreja e dizer que aquela pessoa é impura, que aquela pessoa é uma pessoa endemoniada, que aquela pessoa é uma pessoa sem a salvação. Quem és tu para falar isso? Você está sendo como Pedro. A pessoa que diz isso está sendo igualmente a Pedro, não tendo o entendimento que tudo já foi purificado na cruz, pelo sangue precioso que verteu na cruz. Os que são de Deus, os eleitos, os filhos de Deus, já foram purificados, santificados no Espírito. Porque a carne, tanto de um evangélico, de um crente, de um religioso, de um feiticeiro, de um ateu, de um índio, a carne são todas iguais, são todas defeituosas. A carne de todos os seres humanos já nasceram com defeito de fabricação. Não há como corrigir a carne de ninguém. Não há como você achar uma pessoa santa na carne. É impossível acontecer isso. Então, o comentário desse amado irmão que postou, por isso que eu falo, poste seus comentários, suas dúvidas. Se eu puder, eu vou fazer um estudo, vou procurar a resposta para isso. E o comentário desse irmão, o pastor foi na casa da pessoa que ele havia dito isso, que Deus não fazia distinção de pessoa, né, acepção de pessoa. No outro dia foi lá e falou para o irmão e para a irmã, tá vendo? Ó, esse que veio lá falar da graça para você, ele é um herege. Não pode, você que é evangélico, você tem que se unir, se casar com um evangélico. Como que você vai fazer isso? Aí você está incorrendo no erro, porque está sendo um mentiroso se ajuntando com outro mentiroso, com outro enganador, ou que está vivendo no engano. Aí sim estão dois impuros sendo unificados, mas um evangélico,
um crente, um religioso se unir com uma pessoa do mundo, desde que essa pessoa seja uma pessoa correta, uma pessoa digna, uma pessoa que cumpra suas obrigações, uma pessoa que ela crê no Deus. Só que o Deus que ela crê é o Deus Espírito. Ela não é igual a evangélica que está desse lado, que precisa buscar Deus no monte. Ela não é igual essa aqui que precisa buscar Deus no templo. Esse aqui não. Esse está vivendo exatamente como Deus mandou. Esse está vivendo exatamente na liberdade que Cristo deu. Que é para ser livre dos mandamentos, das doutrinas, dos preceitos, da maldição de Moisés. Essa está no erro. Esse está certo. É o contrário. Aí às vezes você está a primeira vez assistindo esse vídeo, você está falando, você também é herege, olha o que você está falando. Ué, acompanha, veja vídeo da graça, abra sua Bíblia, leia, peça entendimento, faça como eu fiz isso há anos atrás. Eu pedi entendimento a Deus e Ele vem me dando. Peço entendimento. Agora o que os evangélicos fazem é apontar o dedo. Só porque a pessoa não frequenta aquele lugar que ela vai. Que se Jesus voltar, porque para ele Jesus ainda vai voltar, a justiça eterna ainda não foi estabelecida, o juízo ainda não aconteceu, a salvação ainda não veio. O evangélico, ele acha que não está salvo, ele acha que ele precisa buscar a salvação, ele acha que ele precisa pagar o preço para ter salvação. Enquanto esse não, enquanto esse aqui está desfrutando da boa vida de Deus, porque ele está sendo conduzido pelo Espírito. Então Pedro teve essa revelação. Ele entendeu, no versículo 15, ele entendeu que aquela voz que falava com ele estava: Pedro, não torne impuro o que eu já purifiquei, o que Deus já purificou. Você que ama um homem, ou você, homem, que ama uma mulher que não está na mesma sintonia que você, mas se essa pessoa é uma pessoa digna, uma pessoa correta, uma pessoa trabalhadeira, uma pessoa que procura honrar os seus compromissos, que te respeita, que trata você com respeito, o que impede de você se unir a essa pessoa? Meu pastor não deixa, meu bispo não deixa. Larga disso, vira as costas para isso. O seu Deus não é um Deus de carne. O seu Deus não é um Deus concreto. O seu Deus é o Espírito. Assim é. Então eles falam, assim Jesus disse à mulher samaritana: vocês adoram o que vocês não conhecem, pois virá o dia, e já chegou, o dia já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus, o Pai, em espírito e em verdade. Nem é em Jerusalém, nem nos montes, nem é numa catedral, nem é numa chamada igreja, nem é um templo. Os verdadeiros adoradores são aqueles que o adoram a Deus, que é o Senhor, que é o Espírito, em espírito e em verdade. Não depende de contato com água, não depende de contato com pão, não depende de contato com nada, porque adora a Deus em espírito e verdade. Então esse que não está frequentando aqui onde está essa pessoa evangélica ou crente, esse aqui provavelmente ele está adorando o Pai com seus atos. Ele está adorando a Deus conforme tem que ser adorado. Vamos continuar. No versículo 30, Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde, de repente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas da paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois no batismo que João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o seu Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda a parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Quem é que oprimia as pessoas? Quem é esse diabo aqui que oprimia as pessoas? Eram as leis de Moisés, eram os 613 que escravizava, que matava, que aterrorizava as pessoas, porque Deus estava com ele. 39. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o num madeiro.
Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê receba o perdão dos pecados mediante o seu nome. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome, não é numa água batismal. 44. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, coisa que antes de Jesus de Nazaré dizer tetelestai não acontecia isso, não havia acontecido isso, porque afinal de contas o Consolador veio depois que Jesus voltou. Aqui estava a resposta para o não entendimento de Pedro. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviram falar em línguas, em glossa, em idiomas, não é balabachúrias, e exaltando a Deus. Então, quem foi que Deus purificou? Quem era povo impuro? Quem era considerado impuros? Não eram os gentios? Deus purificou. E então quem é um pastor, um bispo, um religioso, um líder religioso para dizer a uma pessoa que é evangélica, que faz parte do seu círculo de escravidão, a uma pessoa que não frequenta um lugar desse, dizendo que essa pessoa ela é impura, dizendo que essa pessoa é uma pessoa do diabo, é uma pessoa do mal? Quem é essa pessoa? Essa pessoa que faz isso está sendo igual a Pedro antes de ter o entendimento de que Deus havia feito de o impuro a se tornar puro. Então, nos dias de hoje, quando alguém fala isso, não se una, você que é crente, que é evangélico, não se una com uma pessoa do mundo, tá? Aquela pessoa do mundo ali, ó, quando morrer vai para o inferno, se ele não se converter, se ele não vir para nossa igreja, se ele não aceitar Jesus. Olha, aceitar Jesus. Se ele não buscar o Espírito Santo, se ele não, no primeiro domingo do mês, não comer o pão e beber o suco, não terá comunhão com Deus. Por que eles falam isso? Porque eles não têm o entendimento que Pedro veio ter depois. Então os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Esse batismo nas águas aqui, isso aqui, Paulo ainda não havia sido encontrado, não havia ainda recebido a revelação da sã doutrina, e como ele disse lá em Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4, que o batismo, o verdadeiro batismo, foi quando o sangue de Jesus verteu daquela cruz e purificou todos os que são seus. Então o batismo foi na morte de Jesus, não no cumprimento que Jesus de Nazaré fez quando João Batista o lavou no Rio Jordão, porque ele era o Cordeiro de Deus e pela lei de Moisés o cordeiro tinha que ser lavado até suas entranhas, por isso que Jesus foi lavado. Mas João Batista não tem passagem nenhuma que alguém lavou João Batista, então quem deveria ser lavado era ele. Então Pedro aqui, ele foi selecionado para pregar o evangelho, as boas novas aos judeus. Paulo, mais para frente, ele foi selecionado, escolhido antes mesmo dele nascer, antes mesmo da fundação do mundo. Ele foi o escolhido de Deus para receber a sã doutrina no terceiro céu e trazer aos gentios e espalhar a sã doutrina para o povo gentil. Amém? Então, meu amado, não torne impuro aquilo que Deus já purificou. Não seja, se você é um religioso, não seja igual Pedro antes de ter a revelação, antes de ter o entendimento. Não julgue, não aponte o dedo, dizendo: ah, minha filha, ela é crente, ela é evangélica, jamais eu deixarei ela se unir a uma pessoa que não é. Mas se essa pessoa que não é, se ela é uma pessoa direita, uma pessoa correta, você não vai pegar sua filha e colocar nos braços de um drogado, de um viciado, Não, tenha mais paciência.
Mas você, a partir do momento que você está na graça de Deus, vivendo na sã doutrina, vivendo como tem que se viver, ou seja, sendo conduzido pelo Espírito que é o Senhor, você pode ter certeza que para o seu casamento, para o casamento do seu filho, da sua filha, você vai achar também pessoas com o mesmo espírito seu, o mesmo pensamento, estarão sendo conduzidos pelo Espírito da graça. Amém? Então, esse foi o entendimento, a pergunta do nosso irmão que fez aí no comentário. Um evangélico ou um crente pode casar com um não evangélico ou com um não crente? Claro que sim, não tem nada a ver. O que depende nisso é o caráter da pessoa, é o proceder da pessoa, de ambos, tanto do homem quanto da mulher. O que os dois têm que procurar é viver a graça de Deus, é viver no reino de Deus. E para estar no reino de Deus, não pode estar dentro de uma sinagoga, não pode estar seguindo dogmas, seguindo preceitos, ordenanças e doutrina de homens. Jamais uma pessoa que segue a isso conseguirá reinar em vida. É impossível. Mas se ambos estão sendo conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, então os dois serão felizes. Amém? Vou deixando essa mensagem, espero que ela tenha sido proveitosa para você, e se assim foi, dê aquele joinha, compartilhe, se inscreva, se não é inscrito, ative o sininho para receber novos vídeos. Vou estar deixando 2 vídeos, se for do seu interesse, assista. Amém? Graça e paz, até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.